Vamos buscando relaxar o nosso corpo, nos desconectando de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia de hoje, voltando os nossos pensamentos para este encontro que realizaremos a partir de agora. Vamos nos soltando completamente e vamos nos tornando cada vez mais leves, enquanto iniciamos o nosso preparo, a nossa elevação. Os guardiões entram no nosso lar e vão fazendo uma completa limpeza em todos os ambientes. Eles vão queimando formas, pensamentos, energias negativas, miasmas, tornando o ambiente tranquilo e harmonioso. Eles vão aplicando em cada um de nós um passe de limpeza, que vai removendo toda a energia densa que circulou por nós durante o dia inteiro, harmonizando os nossos sistemas energéticos e nos deixando preparados para o encontro desta noite. Os veludos vão criando aquela cúpula energética em torno do nosso lar, impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro desta noite. E sentindo a leveza no ar e confiantes da proteção que recebemos, nós vamos encontrando o nosso espírito protetor, iniciando a nossa jornada de ligação com o nosso Pai. Iniciamos com todos aqueles espíritos que estarão conosco durante o acolhimento de amor, nos inspirando a compreender todos os conceitos que iremos conversar. Junto com eles, caminhamos em direção a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, que nos recebe carinhosamente, abre seus braços e nos envolve com todo o seu amor. E sentindo essas energias sutis emitidas por Maria, vamos nos tornando ainda mais leves, ao ponto de Maria poder nos levar até Jesus. E à frente de Jesus, nós vamos agradecendo pelos ensinamentos que Ele nos deixou, pelos exemplos que nos orientam nos dias de hoje. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos para que possamos compreender todos os seus ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Jesus, alegre com a nossa visita, nos leva até Deus. E à frente do nosso Pai, nós nos ajoelhamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, pelas oportunidades que temos nesta vida, por tudo que somos, por tudo que temos.
pedimos ao Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E sentindo toda a espiritualidade maior nos cercando, nós vamos abrindo o encontro desta noite. Que possamos compreender os conceitos e sairmos melhores do que chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem também. Então tá bom. Leram o texto de hoje? Antes de a gente começar, eu vou começar com uma pergunta. O que é importante para vocês nesta vida? Não é para falar filosoficamente. É para vocês falarem no que vocês dedicam maior atenção no seu dia a dia. Bom, já deu para pensar bastante, não precisa falar não, tá bom? Mas mantenha esse pensamento na cabeça, tá bom? Então vamos lá. Para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que vão dar o like para podermos divulgar melhor o acolhimento de amor na internet, eu vou ler o resumo do texto. O título é Não lhe falta tempo. O texto nos convida a uma mudança de perspectiva. A falta de tempo, geralmente, não é uma questão de cronômetro, mas de prioridade e disciplina mental. O José Carlos de Luca destaca que desperdiçamos energia preciosa com queixas, fofocas e melindres, enquanto pequenos atos de um minuto, uma prece, um elogio, um favor, poderiam nutrir nossa alma. A mensagem central é que a disciplina não nos escraviza, mas nos liberta, pois quem ordena a mente e foca no aqui e agora, seja no trabalho ou no lar, evita o esgotamento e encontra o equilíbrio necessário para a saúde integral. Bacana, né? Bom, eu sempre falo isso daqui, mas eu vou repetir hoje de novo. Primeiro, não existe o certo ou errado naquilo que a gente está falando, porque o certo e errado depende de cada pessoa. A nossa verdade, a verdade de cada um, é diferente uma da outra. A única verdade verdadeira que existe é a de Deus. Então, não existe uma resposta certa para cada uma das perguntas que a gente conversa aqui nos nossos encontros. Cada um coloca seu ponto de vista e esse ponto de vista vai ajudar cada um a criar um novo ponto de vista baseado naquilo, que não vai ser comum a todos, cada um vai ter o seu novo ponto de vista, né? Então, o objetivo nosso é a gente acolher as dificuldades uns dos outros e expor nossos pontos de vista para que a gente possa dividir o nosso conhecimento, a nossa experiência uns com os outros. É assim que a gente vai aprender e é assim que a gente vai crescer. Então vamos lá. Muitas vezes nossa mente fica presa ao passado, com arrependimentos, ou no futuro, com ansiedade, e isso drena nossa energia vital
podendo gerar cansaço físico e desânimo. Quando paramos para observar como usamos nossos minutos, percebemos que o tempo é o recurso sagrado que Deus nos empresta para nossa evolução e cura. Aí a pergunta: ao olhar para o seu dia a dia, você sente que habita verdadeiramente o momento presente ou somente costuma estar longe de onde você está? Eu normalmente estou no momento presente, mas muitas vezes no meu dia eu estou viajando, literalmente no meu futuro. A minha cabeça vive no futuro. Eu sou uma pessoa, de certa forma, assim, como que eu vou dizer? Não tão ansiosa quanto antes, mas eu vivo o meu presente, mas eu fico em planejamentos para o meu futuro. Deus pode tirar a minha vida no minuto seguinte, mas eu gosto de planejar, ver o que eu vou fazer. Eu fico trabalhando na minha cabeça no futuro. Eu vou ajudar vocês a pensarem. Quando você está, vou falar um trabalho bem simples. Quando você está lavando louça, você está prestando atenção na louça que você está lavando ou seus pensamentos estão vagando pelos acontecimentos, pelas pessoas? Como é que é isso? Eu vou responder eu mesmo. Eu acabei de sair do meu banho, gente. Eu fui começar a fazer a oração para poder me energizar, me preparar. Quando eu vi, eu estava com outros pensamentos na cabeça. E saindo do banho, eu falei, gente, eu não consegui nem terminar a minha oração. Você vê? E olha que eu entro com propósito e saio de forma diferente. Nem sempre eu consigo focar naquilo que eu estou fazendo. Mas ninguém quer falar? A Solange vai gastar saliva hoje, coitada. Eu flutuo bastante. Quando você está falando da louça, de manhã eu desenvolvi a seguinte técnica. Eu ponho um fone, ponho na minha alguma pregação, ponho na minha meditação, e para eu poder ficar mais focada, não ficar pensando, eu tenho que já tomar banho, eu tenho que horário de trabalho, e tem isso, para me forçar mesmo mantendo o presente, né? E aí foi a técnica que eu não gosto de ficar lendo jornal de manhã, que só tem notícia que a gente já sabe, e às vezes a vibração não é muito boa. Aí eu coloco o fonezinho e vou fazendo, entendeu? E aí já acordo mais cedo para poder já ter um tempo reservado para mim, para minha meditação, para tomar um café tranquila, para fazer um exercício físico e depois me arrumar para ir trabalhar. Mas é um esforço para não perder o foco para daqui a pouco, né? O que tem que fazer? Eu penso mais ou menos, eu sou mais ou menos igual a Solange também. Eu vivo no presente, mas eu estou sempre no meio do que eu estava fazendo, a minha cabeça ela já vai lá para o futuro do que eu tenho que planejar ou Eu que vou eu tenho fazer que na fazer da próxima. minha vida adulta. Qual que é o próximo passo? É. Então, a gente precisa pensar no futuro, com certeza, né? Porque a gente precisa se planejar para o futuro, esse tipo de coisa, né? Mas viver o futuro, eu falei da louça, né? Mas a louça é coisa simples, tal, mas quantas vezes a gente não está fazendo alguma coisa que é importante, mas a nossa cabeça está em outro lugar e a gente não vive aquilo que a gente está fazendo. Não é verdade? Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Por que a gente está fazendo isso? Na realidade, a gente está valorizando sempre aquilo que não está conosco naquele momento. Quantas vezes vocês vocês não, vou falar nós, né? Porque para mim também acontece. De você estar fazendo alguma coisa e de repente você não lembra
de uma parte daquilo que você fez. Vou contar uma história para vocês. Quando eu trabalhava em São Bernardo e morava em São Vicente. E muitas vezes eu ia trabalhar de carro, né? Teve uma vez que eu cheguei muito cedo para trabalhar, trabalhei o dia inteiro, saí no final do dia, bem mais tarde, e vinha pensando no trabalho que eu tinha que continuar no dia seguinte. Aí teve uma hora que eu parei, olhei assim e falei, caramba, eu já passei pelo pedágio? Pois eu tinha passado pelo pedágio, tinha pago o pedágio e não me lembrava disso. Olha como a cabeça fica desconectada do momento atual, né? E eu fiquei pensando, caramba, da mesma forma que eu não lembro de ter pago o pedágio, o que mais? Que risco maior que eu corri nesse meio tempo que eu nem me lembro, porque eu não estava aqui. Eu estava em piloto automático. E quantas vezes a gente está em piloto automático nas coisas que a gente está fazendo no dia a dia, nas coisas que realmente importam para a gente, né? Para a gente pensar. Teve uma época que eu A Renata travou no passado agora. Bom, vamos continuar depois. Ela... vou fazer essa parte da meditação. Opa, Renata, você ficou travada aí. E agora tá muda. Fala alguma coisa, parece que voltou. Ela não Acho tá que aqui. voltei agora. Agora voltou. Teve uma época que eu acordava já no 220, né? E aí meu marido me ligava, falava assim, você não estava bem no horário? Travou tudo de novo, Renata. Tá, ficou muda. Voltou? Momentaneamente, sim. Então vamos aproveitar o momento aqui que a minha internet não está muito boa. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Até meu marido falou. Aí meu marido me ligava e falava, você está bem hoje? E eu, tô. Nossa, você deixou a garrafa de café dentro da geladeira, você deixou o detergente dentro da geladeira, e eu não lembrava. Eu fiz um negócio e não me tocava. É, e isso é uma coisa que a gente precisa né, compreender, porque o futuro ele se constrói no presente. A gente pode planejar o futuro no presente, mas ele se constrói no presente com os atos que a gente está realizando. Se a gente não tem consciência dos atos que a gente está fazendo, porque a gente está em outro lugar no nosso pensamento, que futuro que nós estamos construindo para nós, né? Vamos lá, próxima. O Zé Carlos de Luca nos lembra que aproveitar o tempo é dar importância ao que é essencial. Na busca por soluções para nossos problemas de saúde ou aflições, às vezes focamos tanto na dor que esquecemos de cultivar pequenos hábitos que nos trazem luz, como a leitura edificante ou um gesto de carinho. Se você pudesse escolher uma coisa importante para dar mais atenção hoje, algo que fizesse bem ao seu coração, o que seria? Aí meu é, eu acho que eu acho não, eu queria entrar tipo numa aula de meditação ou ficar mais tempo nessa prática de meditação entre meditar e respirar. Para O meu ver se você seria isso. consegue buscar o teu controle e equilíbrio mental, é isso? E É, espiritual, né? espiritual, é. O meu seria isso. Muito bem. Mais ninguém?
Ninguém tem coisa importante? Ou tem muita coisa importante que você não sabe o que escolher? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer mesmo, porque como que a gente vai escolher o que é mais importante para nós, que a gente deve focar o nosso pensamento, se a gente não consegue listar aquilo que é importante para nós, né? É verdade. Eu acho que, no meu caso, eu estou aqui na minha mãe, né, desde terça, e fiz várias coisas, com muita ajuda sua, né? Mas eu acho que eu consegui focar mais aqui com essa condição de saúde deles do que na minha casa, se eu for analisar. Então, assim, de repente eu faço, acho que, uma tempestade lá, né? Concorda? Se eu cheguei aqui, a gente conseguiu fazer várias coisas, todo dia eu estou te falando, mas eu acho que sei quantas mensagens para vocês, Sérgio. Sérgio, vou fazer, Sérgio. Sérgio. Por que na minha casa eu não consigo, né? Então, acho que vale de reflexão, né? De repente, lá também tem algumas coisas para fazer, tem outras, enfim, tem sogra, sogro lá, né? Mas por que lá eu não consigo, né? Porque talvez eu não tenha dado foco. É. Quando a E gente aí eu fico fala disso, procurando coisas pequenas que me desagradam e não vou no que eu tenho que fazer lá, né? Lá na minha casa. Aqui, todo dia que eu deito, eu agradeço a Deus e falo, obrigada, eu consegui. É claro que a gente tem uma proteção gigante, porque tudo que a gente faz, a gente consegue. Eu não recebi um não de ninguém, eu tenho gratidão, mas eu não fico cansada, eu tenho assim, dificuldade de lembrar as coisas, como vocês falaram, mas eu fico anotando, 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 anotando. Eu faço uma bagunça, gente, entendeu? Então, acho que me falta foco. Quando eu voltar para lá agora, quem sabe eu levo um pouco dessa Vivian que ficou aqui 15 dias e eu vou fazer mais coisas lá, entendeu? De repente sobrar um tempo até para mim, porque eu fico lá me sinto esgotada às vezes, entendeu? Termino o dia eu falo, nossa, e aí não consigo, enfim, tem que fazer atividade física, eu não faço, porque não dá tempo, porque eu estou cansada, vai, enfim. Acho que vai dar assim. É questão da é, gente pensar, como agora você falou, o que você acha prioridade. Minha prioridade foi vir aqui e ajudar minha mãe. Ajudei, consegui ver as coisas com meu pai, estamos aqui, graças a Deus, bem. Todos os que estão lá também estão bem. Então, as coisas assim caminham. Às vezes, eu faço um bicho de sete cabeças para um negócio que acho que dá para ser melhor, entendeu? Eu estou me analisando, tá? Eu estou assim, eu estou pensando. Eu vou lá para o quarto, às vezes minha mãe pode achar que eu tô pensando, caramba, vou levar uma coisa melhor lá para minha casa agora, né? claro, Quando você chegar. tem tirar bons frutos de tudo, né? É, dessa correria nossa aqui, pô, mas o que eu tenho que levar daqui? Sei lá, também vou conseguir. Não vou ficar reclamando. Às vezes, quando a gente está na rotina, a nossa rotina é de fazer tudo, tudo que está à nossa volta. Mas nem tudo é necessário ser feito. Já perceberam? Pode terceirizar para outro, né? E às vezes a gente também Ou, quer fazer, ou né? nem precisa ser feito. Quanta coisa que a gente faz que não tem efeito nenhum, nem na nossa vida, nem na vida dos outros. Né? É, Então, sei lá. É Reflexão, uma né? coisa que a gente precisa pensar a respeito. Né? é. Existe um gasto invisível de tempo e energia quando nos deixamos levar por reclamações ou milindres. Psicologicamente, a queixa constante nos coloca em uma vibração de vítima, o que dificulta a nossa recuperação espiritual e emocional, pois fecha as portas para a gratidão. Pergunta: você consegue identificar algum hábito de pensamento ou fala, como a reclamação, que pode estar roubando sua paz e sua disposição física? Nossa,
essas perguntas, quando eu fiz essas perguntas aqui, que eu comecei a ler e tal, e rever ela, eu falei assim, Jesus, de duas uma, ou o pessoal vai descobrir a luz, ou vai ficar mentindo para si mesmo o tempo inteiro. Não, 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 não. Eu Eu também reconheço. reconheço. E, sim, me aborreci por uma besteira. Depois eu fiquei refletindo sobre isso, mas esse meu aborrecimento ficou retirando a minha energia por muito tempo. E sabe quando fica naquele pensamento recorrente, recorrente, para isso, falando, para com isso. Eu tinha que ficar brigando comigo para tirar esse pensamento da minha cabeça, porque ele vinha toda hora. Não tem razão de ser, para. Aí acalmou, entendeu? Acalmou, passou, saiu, mas eu fiquei o domingo patinando naquele pensamento e foi difícil, mas ele roubou minha energia um bom tempo. Isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente conversou na semana passada, né? Sobre o trânsito lá, se lembra? Que a gente falou sobre isso, né? De ficar reclamando, ou brigando, às vezes não leva a nada. Principalmente quando a reclamação não resolve problema nenhum, né? Como é que é, Renato, aquele tema que tinha na escola de aprendizes lá, como que é? Sua reclamação, como que é? Você se lembra, Emília? Agora, agora eu não lembro, Sérgio. Valéria, você se lembra? Não, não, eu acho que era sua reclamação não vai, Não modifica a vida, né? não Dá, Uma coisa modifica, assim. não vai não mudar. modifica, é isso, é uma coisa assim. E é uma verdade, né? A única coisa que ela faz é criar um monte de pessoas que, para quem a gente está reclamando, que depois de um certo tempo começa a vibrar negativamente. Lá vem aquele chato, né? Aquele reclamão. E acaba se voltando contra nós essas reclamações, né? Ao passo que se você gastasse o seu tempo para poder resolver a situação, ou se não pudesse resolver, que aceitasse ela do jeito que ela talvez ficasse mais fácil carregar aquele desafio, né? Exatamente. Vamos lá, uma outra aqui. O José Carlos sugere que em apenas 60 segundos podemos mudar nossa sintonia através de uma prece ou de um bilhete fraterno. Essas pequenas ações funcionam como pílulas de bem-estar, que renovam nossas células e o nosso ambiente fluídico, provando que a caridade começa nos detalhes. Pergunta: qual pequeno gesto de amor ou autocuidado que dura apenas um minuto você sente que poderia incluir na sua rotina para suavizar seus desafios? É a oração mais vezes ao dia. Que é aquela rotina do acordo, né? Faço. Quando eu vou dormir, eu faço uma leitura do Evangelho, mas às vezes durante o dia, parece que o fluxo das coisas, aí às vezes eu paro, nossa, mas por que eu estou tão agitada, tão preocupada com o serviço, né? Uma coisa atrás da outra. Aí eu falei, não, eu tenho que parar e respirar um pouquinho, um minutinho no banheiro, me recolher e voltar. Então eu preciso fazer isso mais vezes, porque eu esqueço às vezes, no decorrer do dia. E aí eu não sei porque eu tô com dor de cabeça, né? Não sei porque a perna tá doendo, né? Aí quando começam as dores, assim, aí eu, oh, deixa eu puxar o freio de mão. O Anjo vai falar. A oração, eu também recorro à oração. E assim, ao levantar e à noite, nunca esquece, mas foi exatamente o que o Renato falou, mas às vezes no momento de fragilidade, de dificuldade, às vezes nós deveríamos, no caso, né, deveria recorrer
e não recorro, né? Então é se observar mais e usar mais esse recurso, né? E também dependendo da situação, às vezes eu levo o pensamento, mas outras vezes não. Eu hoje estava de plantão, né? E tanto que eu não consegui nem fazer o trabalho de vibrações, porque eu peguei duas coisas urgentes que tinha que ser para cumprir. Todas as duas eram medidas protetivas. E uma das que eu fui levar, quando eu cheguei, eu comecei a falar, a moça começou, o olho dela a encher de lágrima, aí expliquei o que eu tinha que falar, tudo, mas na hora depois me deu uma vontade de abraçá-la. Não sei, mas depois que eu abracei, me deu um sentimento assim. Falei algumas coisas para elas, assim, para elas se fortalecer, me deu um ímpeto de uma emoção tão grande que aí depois eu fiquei esperando meu marido, que foi dar uma volta no quarteirão, e fiquei ali emocionada. Depois saí dali, foi para uma outra situação pior, que a mãe teve que fazer um boletim de ocorrência para tirar o filho de casa, que era drogado. Essa mãe passou o dia chorando. Quando cheguei lá, tive a mesma vontade também de abraçar. Só que aí, quando eu vim para casa, falei também o que eu tinha que falar. Quando eu vim para casa, aí, Rita, eu me lembrei. Eu vim para casa assim. Eu já vi isso no Instagram, uma psicóloga falando, para a gente Sim. fazer esse gesto, e eu fiquei fazendo assim: o que é meu, vem comigo. O que não é meu, desejo que volte com amor. Ah, Porque sim. é uma situação complicada. Eu me envolvi na situação, né? E ainda abracei-as, me sensibilizei. Então, eu falei, não quero para mim. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, vim para casa pensando. O que é meu, o que não é meu, devolvo com amor. Ficar lá. E é isso. Aí, na hora que eu fui tomar banho, eu comecei a fazer a energização, né? A trocar energia. Não me perdi no meio do meu foco, que eu tinha que terminar de orar. Me perdi. É, Mas isso é uma coisa que a gente tem que se policiar, não é verdade? Que a gente tem que pensar é, que a Renata também trabalha numa situação difícil, né? Você também com atendimento, a gente está sempre lidando com Sim. situações muito complicadas. É. De, eu vou falar para vocês que para mim. Oh, desculpa, fala, Renata. Não, pode falar, depois eu falo, Sérgio. Eu vou falar para vocês que para mim é um tipo de oração também. Quando as coisas começam a ficar difíceis ou não saem da forma como eu queria, é, ultimamente eu tenho tentado ser grato, né? Mas não aquela gratidão de falar obrigado Deus, não é isso. É compreender por que eu também estou sendo grato, né? Então eu procuro ver na situação que eu estou passando o que eu posso tirar de aprendizado, o que tem de bom. Eu agradeço por isso. As coisas ficam bem mais fáceis de passar quando eu faço isso, eu já percebi. Então eu tenho feito bastante isso. Isso é uma forma de eu me livrar da, das energias negativas que a situação que eu estou passando está me causando, entendeu? Renata, A Suzana estava falando, né, do trabalho dela, e hoje foi uma situação bem interessante, né? Eu trabalho com muitos acamados, e hoje eu comecei a treinar um estagiário novo, e eu levei, que a gente faz disputa musical com eles, né? E a gente leva a música até o leito para eles. E eram 3 leitos. Gente, era uma alegria tão grande, aquelas pessoas na cama, e um não queria, mas depois se envolveu, né? Aí, põe um sambinha, põe aquela valsa, põe isso, põe isso. Aí eu estava ali colocando, o estagiário estava acompanhando. Quando eu me toquei, eu estava chorando de emoção. E ali eu fiz uma prece, sabe? Gratidão. Não me envolver com aquelas dores, né? Daquela condição física e tal, porque às vezes a gente sai meio pesada, mas foi quando eu percebi que eu estava me envolvendo assim, aí eu me elevei e é isso que você falou, gratidão por aqueles sorrisos que estavam, uma coisa tão simples, né? E né? muita gratidão. E sem tomando muito cuidado para não me envolver naquelas dores, né? Porque, como a Solange falou, o que é meu, o que o outro tem que passar,
ele vai passar. Mas que bom que a gratidão, que eu poder ser instrumento de alguns momentos de alegria, né? É. E no final das contas, né, quando a gente fala assim, o que é meu, e o que é do outro vá com amor, né? Que me falou a Solange, né? Não é que a gente vai ficar insensível, né, com o sofrimento alheio, não é isso, né? Eu estou falando isso, né, para quem estiver escutando a gente na internet, não é isso. Porque a gente é sensível a isso. A única coisa é que aquele espírito está passando por isso porque ele precisa, faz parte da história encarnatória dele isso, né? E a gente não pode trazer para nós o sofrimento dele, porque não vai ajudá-lo, mas vai prejudicar a gente. Então a gente continua fazendo, mas buscando dar toda a atenção, todo o carinho, todo o acolhimento que a gente puder dar, mas não trazer nenhuma energia densa para nós, que venha a prejudicar a gente, porque se a gente, por exemplo, a Renata, né, vários leitos, né, se ela passar no primeiro e a energia densa derruba ela no primeiro, o que ela vai doar no segundo, não é isso? Então a gente precisa pensar nisso. É extremamente importante a gente fazer esse tipo de caridade, né? A gente se doar pelas pessoas porque a gente percebe que elas estão precisando, né? Muitas vezes, e a gente já leu nos estudos que a gente faz, essa emoção que vem pode ser de um espírito familiar, por exemplo, que está ali, um mentor que está ali buscando auxiliar aquela pessoa e usou a gente para que isso acontecesse. E aí, quando a gente abraça, quando dá o carinho, esse espírito fica emocionado e a gente capta essa emoção dele também. Então, nem sempre o sentimento que a gente está tendo é nosso e é ruim. Na realidade, às vezes, até um sentimento de gratidão por desse espírito que está auxiliando aquela pessoa que a gente está ajudando, né? Vai falar alguma coisa, Solange? Vou sim, exatamente sobre isso que você falou que aconteceu. Eu comecei a falar umas palavras assim de conforto, de acolhimento, de fortalecimento, né? Porque a menina estava chorando porque o irmão bateu nela e a mãe tomou o partido do irmão. E aí depois eu fiquei passando umas palavras para ela e depois dali saí. Quando eu cheguei na mãe, que pôs o filho para fora porque estava usando droga, e eu falei para ela, uma medida protetiva por prazo indeterminado. Falei, a senhora que vai decidir se em algum momento vai querer perdoar seu filho e trazê-lo de volta para o seu convívio, se ele se arrepender. Mas eu já no telefone antes de sair de casa, ela já estava com funga-funga. Falei, essa mulher está chorando, deve ter chorando desde que ele saiu de casa de manhã. Quando eu cheguei lá, ela estava com a cara inchada. Como você não vai se sensibilizar com um quadro de dor daquele? É complicado, né? E antes de eu sair, eu me senti uma vontade de dar um abraço nela. Falei, senhora, se fortalece, né? Na oração. E ela me emocionou tanto, eu tive que ser mais forte com ela do que com a menina. Com ela não podia falar, ela já estava chorando, a menina só estava com o olho e assim, marejado, né? A menina, depois que falei com ela, me veio a emoção forte. Talvez até tivesse sido o pai dela, possivelmente, não sei, porque ela é só a mãe, o irmão e ela, talvez tivesse sido, porque ela me emocionou. Mas a outra pessoa eu não podia fraquejar ali, né? Eu tinha que ser mais forte que a mulher. Mas talvez seja isso. No momento, tenha sido essa coisa que aconteceu. Esse sentimento que aparece na gente chama-se empatia, né? É. A gente Coloca no lugar do outro, né? Isso, se coloca no lugar do outro e vê como que a gente estaria se sentindo se fosse com a gente, né? E aí a gente vai de alguma forma acolher. Isso é uma coisa importante, né? Mas é importante também, assim como a gente faz nas assistências espirituais, né? A gente faz a nossa limpeza depois que a gente termina o tratamento, porque a gente faz a troca energética, né?
nada mais é do que uma troca energética. E a pessoa que a gente está ajudando nem sempre, ou boa parte das vezes, está com uma energia bem mais densa. E aí, no final, a gente faz a limpeza. Então, não é a gente querendo se desfazer da pessoa, né? Mas a gente querendo estar em equilíbrio. Né? Vamos lá. Às vezes o corpo para, mas a mente continua acelerada. E é por isso que muitos voltam das férias ainda mais cansados. O verdadeiro descanso, sob a ótica espírita, exige o desligamento das preocupações excessivas e a confiança na providência divina. Pergunta: quando você para descansar, consegue oferecer a si mesmo um momento de silêncio real? Os seus pensamentos continuam trabalhando e gerando tensão? Como é que é? Fim de semana, no feriado, como é que é? Vocês conseguem se desligar dos problemas? Ou continua rondando a cabeça os problemas que a gente tem na vida? A gente consegue tirar férias dos nossos problemas, pelo menos por algumas horas? Por algumas horas, sim. Não vou falar que o Disse final de tudo. semana inteiro, né? Mas por algumas horas eu consigo. Eu vou ser sincera, principalmente quando eu tô sozinha na minha casa. Não tem que conviver com mais ninguém, né? É. Como já diz o velho ditado, né? Viver é fácil, difícil é conviver, né? Porque aí também você fica em casa e você tira os problemas que tem na rua, mas aí tem vários dentro de casa também. Trocou 6 por meia dúzia, né, Valéria? Exatamente, Rita. Aí você fala assim, nossa, esse final de semana eu vou ficar na minha casa, vou preparar aquela música, vou acender um incenso, uma vela, aí você começa todo o seu preparo, daqui a pouco chega um furacão que você fala, meu Deus do céu, como que se faz para ficar dentro desse furacão quietinha? É isso. Eu posso dizer para vocês o seguinte: quando eu tiro férias, eu sempre tiro o máximo de férias que eu posso de uma vez só. Porque eu levo pelo menos uma semana para me desligar de tudo aquilo que estava vivenciando no trabalho, ou sei lá, todos os problemas, né? Aí sim, aí a cabeça fica tranquila, eu fico desligado. Mas a gente precisa treinar a fazer isso no nosso dia a dia, né? Porque senão a gente vai dormir e a gente não consegue desligar dos problemas. Não o problema só de trabalho, mas os problemas de casa, o problema de onde que a gente está envolvido, né? E aí, se a gente não desliga, o nosso sono é agitado, a gente não dorme bem, né? Vai dormir, né? Hoje eu vou dormir cedo, aí deita 9 horas da noite. E fica os pensamentos rodando na cabeça, quando ele vê já 1 hora da manhã, você pensando. Então, a gente precisa aprender a desligar. Meditação, como você falou, Valéria, é uma boa alternativa para a gente treinar isso, né? Para mim, sabe, quando eu estava com essa dificuldade de pensar, tal, a melhor coisa que tinha era a meditação. Poxa, eu punha a meditação para tocar, eu não ficava nem 30 segundos, eu já pegava no sono. Então, sei lá. Muito bem. A última. A disciplina é apresentada não como um conjunto de regras rígidas, mas como um caminho para não sermos escravos do caos. Ter ordem na mente ajuda a organizar as emoções, reduzindo o estresse que tantas vezes se manifesta como dor no corpo ou angústia no peito. Pergunta: como a ideia de organizar seus pensamentos ressoa em você? Você sente que uma maior ordem mental poderia ajudar a aliviar suas preocupações atuais? Sim, com certeza. E por onde começar isso? Porque é difícil, né? A gente já colocou a primeira pedra no caminho, falar que é Eu difícil, né? acho difícil, mas é difícil, certo? É difícil. Para mim.
Não é Para impossível, todo lógico. mundo é. Para todo mundo é, Rita. Para todo mundo é. A questão, a questão toda é a gente começar dizendo que é difícil, não sei se eu vou conseguir, ou falar assim, eu vou me esforçar ao máximo. A forma como a gente começa já dá um impulso melhor para a gente, né? Então, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso estabelecer regras para mim mesmo, para que eu não fique o tempo inteiro, sabe, correndo para um lado e para o outro sem saber, né? É que nem você pegar o Waze para viajar, para ir para um lugar. Se você não tem o Waze, você fica rodando e vira daqui, vira de lá. Não, cria um mapa na sua mente. O que é importante para mim? O trabalho é importante para mim, claro que é. Para todo mundo é importante, porque sem trabalho a gente não consegue sobreviver na carne. Né? A gente precisa ter um meio de sobrevivência. Mas ele é o mais importante? Se ele for mais importante, foca nele. O resto, deixa para lá. Não, o mais importante para mim é meu crescimento espiritual. Tá legal. Aí você começa a criar planos de como trabalhar o meu crescimento espiritual tendo que conviver no trabalho que eu tenho. Aí você começa a criar mapas de como você viver a sua vida. Né? Porque a hora que você começa a pensar dessa forma, quando as situações acontecem no emprego, se eu escolhi as coisas espirituais, eu vou me lembrar rapidamente desse mapa que eu criei na minha cabeça. Então, é o momento de a gente parar e pensar o que eu quero da minha vida, né? E uma coisa que está escrito lá, né? A gente não tem falta de tempo para fazer as coisas. O que a gente tem é falta de prioridade. Não, eu vou me dedicar à minha vida espiritual. Mas puxa, não dá tempo. Não é que não dá tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Dentro dessas 24 horas por dia, você vai fazer aquilo que é mais importante para você. Se você não está fazendo, você não está sabendo priorizar. Né? Então tá bom, a gente veio aqui na Terra para evoluir espiritualmente. Não é isso que a gente aprende nos livros espíritas? Legal. Mas eu preciso trabalhar também, porque senão eu não sobrevivo para. Então, tá bom. Pode ser que evolução espiritual seja o mais importante, mas eu não posso deixar de dar importância no meu trabalho material. Você vive para comprar as coisas que você quer. Será que isso é importante? Não estou dizendo nem que é, nem que não é. Tá? É esse tipo de pensamento que a gente precisa fazer. A gente precisa tirar um momento na nossa semana para pensar primeiro, se o mapa que eu já fiz continua válido, se eu não tenho mapa nenhum, criar um, e pensar se o caminho que eu estou andando está seguindo o mapa que eu criei. E aí sim a gente prioriza. Aí a gente vai ver que a gente não vai ter tempo para aquilo que não é importante para nós. Aí sim nós estamos andando bem. Mas cada um escolhe a forma que vai fazer as coisas, né? Essa aqui é só uma ideia. Eu já fiz esse mapa para mim. Tem um papel escrito aqui o que eu considero importante na minha vida. Vira e mexe eu reviso ele, vira e mexe eu pego ele para ler porque as coisas eu começo a sair do caminho. Mas eu tenho isso. E cada um vai, se for fazer isso, vai ter um papel, uma lista de prioridades diferentes um do outro. E as prioridades mudam ao longo do tempo. Mudam e muito. Tá bom? Vamos encerrar então? Nós vamos aproveitando esse momento desta conversa que nos trouxe tantas reflexões. Vamos libertando a nossa mente, abrindo o nosso coração para doarmos todo o amor que nós temos dentro dele,
em forma de vibrações amorosas. Essas vibrações amorosas nós direcionamos ao nosso planeta Terra, especialmente aqueles países que se encontram em conflitos. Nós vamos aproveitando este momento de trégua em uma dessas guerras para envolver as pessoas envolvidas nesse conflito com muito amor, para que elas reflitam nos atos que estão cometendo. Nós envolvemos o nosso Brasil com muito amor e vamos doando as nossas energias boas para o plano espiritual. Usar em todo o povo brasileiro para que seja preparado para as próximas eleições. Que possamos colocar na direção do nosso país aquele espírito que venha trazer mais benefícios para o povo brasileiro. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando muita luz, saindo do nosso coração e envolvendo cada cômodo, cada pessoa que convive conosco. Nós vamos envolvendo também o pingo de luz, para que possa atender cada vez mais pessoas. E assim, com a permissão de Deus nosso Pai, de Jesus, o nosso amado Mestre, de toda a espiritualidade que estiveram conosco no acolhimento de amor, nós vamos encerrando mais este encontro. Aqueles que estão em assistência devem continuar na ligação, e aqueles que não estão em assistência, se quiserem, podem desconectar. Graças a Deus e graças a Jesus.